Então, estudo espiritual da Terra, André Luiz, 2016. Médium que fez a fotografia é o Samuel Gomes, né? Que substituiu aos trabalhos que o André fazia com o Chico, editora do Fogo. O livro se divide em duas partes. A gente vai fazer então hoje o final da revisão dessa primeira parte, para no final do mês de junho a gente começa a tratar da segunda parte. Eu vou dar uma puladinha nesse aqui para deixar ele mais para o final. Então, a primeira pequena sinopse. Então, o André Luiz, nesse livro, ele sofre a orientação do Clarence, um dos mentores que trabalhavam com ele, e ele vai falar sobre a limpeza espiritual que o planeta está passando no momento, né, em relação ao período de regeneração. Vai comentar um pouco do trabalho de resgate dos espíritos dos planos inferiores, traçar o perfil psicológico dos 3 grandes grupos de exilados e sua adaptação no Negredo, algumas das transformações fisiológicas e mentais que nos aguardam, mostrando o caminho a ser adotado por todos que estão dispostos a acompanhar a evolução, né, do planeta. Destaca as principais mudanças dos próximos 100 anos, materialização das colônias espirituais, modificações no processo reencarnatório e outros temas fundamentais da transição planetária. E, finalmente, né, traz o convite na diária do Cristo para que possamos atuar conscientemente na construção do futuro espiritual da Terra. Então, acho que um número interessante aqui já aparece na sinopse é que as mudanças nos próximos 100 anos. A gente está acostumado a trabalhar, né, na base de séculos e séculos, né? Agora eles já estão começando a falar em anos, ou seja, né, 1 ou 2 séculos. No livro ele vai comentar também em algumas situações, além desses 100 anos, nos próximos 200, que também comparado, né, de novo com o tempo que a gente tem aí de processo evolutivo, não é nada. Eu vou fazer um saltinho aqui rápido, não vou ficar passando tudo aí, não vai demorar. Vamos direto aqui. Onde parece? Vamos começar aí hoje no capítulo 9. Deixa eu ver uma coisa. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou fazer o link, né, do 8 com o 9. Então, no capítulo 8, ele comenta sobre, né, o líder na transformação planetária. Então, é um trabalho que alguns espíritos, né, já vêm realizando junto ao planeta, alguns, inclusive, o Ísias, que eles vêm acompanhar a reencarnação dele. Então, né, não vai acontecer esse trabalho então, que está sendo feito, não será feito uma única existência, contará com um número de encarnações que irão ultrapassar as necessidades de provas e expiações, tornando-se uma linha reta, né, do crescimento. Aí esse é o Clarence conversando com o André Luiz. Aí ele, né, comenta: chegará o dia que todos nós adquirimos tanta experiência neste lado de cada vida, contribuiremos diretamente para que o programa de elevação não seja feito apenas por nossos irmãos de redenção. Encontramos na condição de espíritos em regeneração e estimamos também dar nossa contribuição para a revolução planetária. Então eles também, alguns dos espíritos que hoje em dia trabalharam preparando esses que vieram, também têm essa intenção, né, de trabalhar mais firmemente ligado ao processo da mudança, né, reencarnando também. Então agora ele, né, faz uma pergunta para o André, né? Não será uma felicidade efetivarmos, por meio de nossos esforços, a elevação da Terra à condição de um mundo superior, colocando um tijolinho nesse edifício em construção, proporcionando a essa morada a mudança necessária. Então esses espíritos se colocam na condição de tijolinhos, né? Apesar do seu estágio mais adiantado, a contribuição que eles se consideram que podem dar é como se fosse, né, um tijolinho numa construção. Tá? Desculpe, seu André, né? Perguntando. Desculpe, o Clarence perguntando para o André. O André, né, fala então, né, que seremos muito felizes se isso acontecer, pois é para esse fim que estamos nessa empreitada. Preparamos-nos para voltar a esse palco, onde tivemos muitas decepções e dores, bem como felicidades e aprendizados, junto aos muitos corações que amamos. Então a ideia, o próprio André Luiz, porque tem gente que não sei se está vendo pela primeira vez essa parte desse livro, era para ele já ter
também participado aí do processo encarnatório, da mesma forma que o Emmanuel já veio, só que aí foi suspensa, né, vamos dizer assim, entre aspas, a reencarnação dele, para que ele pudesse terminar essa obra desse livro antes de reencarnar. Então, provavelmente já deve estar se preparando aí para retornar. Então, ele está continuando a ideia daqueles espíritos que vieram com essa função, né? Então, quando esses trabalhadores reencarnam, estão realmente compromissados com as obrigações espirituais para os quais foram preparados, já se encontram a caminho da libertação. É claro que não estamos falando de movimento religioso aparente ou de mera especulação daqueles que buscam essas fontes de sustentação para benefício próprio, sem se comprometerem com o que deveriam fazer para o bem geral. Esses são os que procuram as verdades apenas para receber dádivas em troca. Então é fazer ao próximo, mas querendo ganhar alguma coisa em troca. Então, olhando os movimentos religiosos da Terra, muitos já se comprometem verdadeiramente a implantar seus princípios e expandi-los junto daqueles que lhes acompanham. Seriam aqueles movimentos que são sérios naquilo que propõem, né, que estão trazendo para os seus participantes. Não são missionários, na acepção exata da palavra, mas seres compromissados com o bem e a verdade e farão a diferença nesse cenário em constante mudança. Acendem uma luz em meio às trevas, servindo de farol para as embarcações perdidas no agitado mar da vida, portos seguros de trabalho e equilíbrio. Muitos acreditam que humildade é pobreza material ou um estilo de vida simples. Não percebem a riqueza que há em tudo, alimentando a ilusão que o universo é pobre e Deus busca seres miseráveis para representar o bem. Isso aí é algo bastante interessante, né, no sentido de que ganhar dinheiro, né, ou angariar algum tipo de riqueza material não é pecado, né, se quiser usar assim. O pecado é o que você faz com ele. Então, se você arrecadou, conseguiu esses talentos, vamos dizer assim, é para utilizá-los, né? Para utilizá-los de uma forma que possa reverter para a coletividade e para a sociedade. No capítulo 10, ele fala do preparo da espiritualidade. Então ele vai comentar sobre o Sérgio, né, que é um desses espíritos que já veio, né, para fazer o trabalho. Então é mais um amigo que saiu de nosso lar no intuito de resgatar o passado culposo e transformar a existência atual em um grande impulso, então, para a sua evolução espiritual e libertação. Ontem entenda-se, né, em encarnações passadas, ele induziu muitos à queda pela capacidade intelectual que possuía. Dentre estes, o pai e o irmão são os credores de maior necessidade de resgate. Pediu, então, pelas dificuldades que enfrenta, né, atualmente, principalmente diante dos compromissos assumidos com esses dois espíritos, né, que seriam, né, o pai e o irmão dele atualmente. E agora inicia a sua jornada do seguimento junto a eles, ajudando-os por meio de exemplos que deve dar e que não poderão se limitar a meras palavras de doutrinação vazia, mas a comportamentos retos e aplicação da vontade perseverante no bem. Mais uma coisa, né, que se comenta muito na nossa educação também, né? A educação pelo exemplo. Basicamente, né, o exemplo, né, diz muita coisa. Então, ele está colocando dessa forma aí também. Se o Sérgio conseguir, então, subir para níveis mais altos na sua evolução, poderá induzi-los a buscar as mesmas direções. Sua mãe, nomeada tutora do auxílio, foi autorizada a recebê-los como filhos nessa oportunidade de lutas, mas só pôde dar essa contribuição, pois voltou para o nosso plano há 2 anos em função da saúde. Agora teve permissão para acompanhar mais de perto o trabalho dessas almas que têm ligações com ela por longas experiências. Por ter crédito adquirido dos trabalhos de renúncia e doação aos que sofrem, somados às experiências dessa última encarnação, ela granjeou o direito de intervir indiretamente, quando possível, em benefício de todos os envolvidos nessa trama. Então, pelos créditos que ela adquiriu, ela granjeou o direito de intervir indiretamente, quando possível. Sempre, né, dentro do mérito, né, e do merecimento, né, de cada um daqueles que ela poderia ajudar. Outro tópico que eles comentam sobre a parte da mudança dos padrões mentais. Aqui não, né, agora já foi, aquele até esse capítulo 10 eu tinha esse material tirado diretamente, né, de páginas do livro, né, não estava na internet, agora isso aí, a partir daí eles não tinham mais disponíveis, a gente fez uns pequenos parágrafozinhos, né.
Então, a mudança dos padrões mentais é fonte de regeneração. Isso aqui a Lud bate nessa tecla aqui direto, né? Tem alguma das palestras que ela faz, é sempre em cima da nossa mente, né? Então, Clarice conversando lá com o André. As pessoas começam o dia com pensamentos e emoções conflitantes, né? A mente está lá, né? Não sei para que lado que eu penso para lá, penso para cá, né? Isso pode levar a doenças e influências obsessivas. Pessoas inconscientes sobre esse fenômeno regular da mente, né? Pode levar então a um desequilíbrio emocional dos homens, porque a sua mente está em desequilíbrio. Os orientais, já há bastante tempo, procuram entender melhor a mente, né? Usando a meditação, algumas das artes marciais, né? Tirando o lado pura e simplesmente da luta em si, mas trabalham muito essa parte da mente também, com meditação, com concentração, né? E os ocidentais são mais levados, né, pelos seus pensamentos e emoções, suas fantasias, né, quase que gerando um mundo em paralelo, né? E aí o que acontece nessa história toda aqui? Entidades inferiores na sua vontade, né, nas suas ideias, também na sua moral, mas não em capacidade intelectual e de conhecimento, estudam nossos pensamentos e acham nossos pontos fracos. Vínculos de exploração, simbiose mental perturbadora. Deixou a mente, né, perturbada, desequilibrada e tudo mais. Se for o caso, não necessariamente todo mundo que estiver com a mente um pouco desequilibrada, desarmonizada, significa então que vai ter logo um obsessor grudado nele ali para fazer milhões de coisas ruins. Pelo amor de Deus, também não é assim. Não é assim. Mas você está abrindo portas para que essa possibilidade possa acontecer, né, se tiver algum espírito de situações anteriores que vocês precisam resolver aí a situação. E aí ele pode se aproveitar nesse momento. Tá? Muitas vezes você está só desequilibrado mesmo, você está cansado, você está estressado porque alguma coisa séria você precisa resolver e tudo mais. Então aquilo é basicamente esse desequilíbrio da sua mente, como você agora é seu. Tá? Ele também não pode sempre ficar botando a culpa, né, dos outros. Estudar a qualidade dos pensamentos, das nossas emoções, né, pensar bem, né, na nossa vida mental, é o primeiro trabalho para desvendar os segredos da existência. As pessoas esperam, iludidas, que esta descoberta venha de fora. Devem sim realizar o autoconhecimento. Então toda essa busca está dentro de cada um de nós. Não sou eu, né? Isso aqui é André Luiz, Clarencio e a turma de lá, né? Pessoas, então, percepção de si mesmas, faxina interna, sem pensar negativamente, né? Isso aqui tem que dar uma melhorada. Trabalhar conflitos, não lançar lixos mentais, não prejudicar o próprio ambiente psíquico e do órgão, não criar zonas de doenças e obsessões. Se a gente olhar para cá, né? Não lançar lixos no ambiente, né? Não prejudicar o próprio ambiente, não psíquico, mas o ambiente do planeta. Nós fazemos parte dele. O processo na nossa mente não é muito diferente, né, do ambiente em si onde nós vivemos. Se a gente trata mal, nós vamos colher doenças e obsessões, vamos escolher uma natureza, né, poluída, né, prejudicada, estragada. E assim, então, qual a conclusão de tudo isso? Cuidado com as produções da nossa mente. Acho legal da forma de ver produções da nossa mente, porque é produções da nossa mente mesmo. A gente é que as produz. Raiva, mágoa, inveja, desespero, medo, ciúme, né? Tudo isso são pensamentos, palavras, atitudes. Então você pode ter pensamentos de raiva, palavras de raiva ou atitudes de raiva. Então qualquer um desses aqui. Você vê que a coisa pode ficar só na fase de pensamento, quando você fala aquela famosa história, depois que falou não pega de volta, né? Não pegar a palavra de volta e botar, guardar no bolso outra vez, já foi dita, e aí se for atitudes até, né, pior ainda. Sustentar a natureza inferior, aumentando seu poder. Então, se a gente tem esse tipo de pensamento, de ações aqui e tudo, você está sustentando exatamente, né, essa natureza inferior que tem. Desafios, sim, com certeza. São problemas que precisam ser resolvidos. Alterar recursos utilizados. Então, em vez de raiva, mágoa, inveja, esse, bom senso, diálogo, razão esclarecida, compaixão e, obviamente, né, o mais importante de todos,
né? Que seria o amor. Simples assim, né? Escrito aí. Né? Não tão simples na hora de pôr em prática, mas é o que devemos fazer. Tentar pôr isso em prática. Trabalhos espirituais, então, são tão importantes quanto os profissionais. Aqui ele vai comentar um pouco sobre as gestações. Então, o mal-estar nos primeiros dias, adaptação dos fluidos mentais e perispirituais do reencarnante à mente da mãe. São duas mentes em contato o tempo todo. Né? No momento que houve já, como é que a gente pode colocar? A concepção espiritual, se a gente poderia falar assim, não a concepção da espermatozoide e óvulo, mas a ligação daquelas células que estão começando o processo evolutivo físico com o espírito que vai ocupar esse corpo físico após aí o nascimento. A mente desse espírito, a parte mental do perispiritual desse espírito, entra em conflito ou não com a mente da mãe. Se é uma gravidez que está muito bem, né, preparada, planejada e tudo mais, ele tem gravidez assim que só parece que, por exemplo, a mulher nem grávida está, faz tudo, não sente nada, não tem jogo, nada, né, parece que com ela está tudo super bem. Né? Isso vai acontecer às vezes com a mesma mulher, né, com a mesma pessoa, com filhos diferentes, numa gravidez praticamente nada. Choque de energia, né? Né? Incomodou e na próxima, a próxima vem, enjoa o tempo todo e passa mal, moleza e tudo. Não, mas não é a mesma mãe. Né? Teoricamente é a mesma mãe, é a mesma barriga, é o mesmo óvulo e pode ser o mesmo espermatozoide ou não, né? Dependendo se os pais forem diferentes. Né? Mas se for do mesmo pai, teoricamente, né, é tudo. Né? Mas se a gente já lembrar das conversas aqui lá da parte lá da face oculta, não tem essa história de espíritos, o mais espertinho que chegou primeiro. O que chega primeiro foi preparado para chegar primeiro. Então pode ter sido preparado para uma primeira gestação, corra tudo bem, ou uma outra gestação ocorra, né, não um mal-estar no primeiro dia, mas um mal-estar quase que a geração inteira. Tem gestações que a mulher tem que ficar praticamente em repouso, né, programas de pressão, coração. Então não é algo, pura e simplesmente, para colocar assim, de frescura. Exagerar um pouco aqui, mas né, tem situações que a gente vê que talvez muitos pais, famílias, ou que foi, isso é frescura de grávida, isso aqui é desejo, essa coisa toda. Aí um desejo lá para comer, sei lá, goiaba com cebola, não sei o que veio na cabeça aqui, não é dela. Quem pode estar querendo comer goiaba com cebola é o moleque que está lá dentro, lá, né? Eu gosto de goiaba, mas a mãe gosta de cebola, então para resolver o problema dos dois, a gente come goiaba com cebola, qual é o problema? A minha, como é que era de manhã cedo, me dava era mel, banana, mel e aveia. Essa pelo menos era saudável, pelo menos era saudável. Mas tinha hora que ela queria era porcaria e Coca-Cola. Quando ela estava nessa Coca-Cola, era terrível. Né? A única incorporação de fato é a gestação. Né? A incorporação que é feita. Outra coisa muito importante também, né, nos reencarnantes, as consciências tamponadas, né, que é o esquecimento de situações anteriores, para evitar problemas sérios para as futuras mães. Imagina se ele já está lá em processo reencarnatório, de crescimento ali, né, se adaptando espiritualmente àquele novo corpo e tudo mais, e começa a lembrar que ele está na barriga daquela que aprontou com ele lá 2 gerações atrás, lá. E é por isso que ele está vindo com essa mãe, que é para os dois resolverem esse problema. Né? Ele vai chutar tudo que está lá dentro. Né? Quem já passou pelo problema aí, eu, graças a Deus, não precisei passar por esse tipo de problema, tem alguém me chutando por dentro, né? Mas o meu moleque lá chutava bastante, sentado lá e só pedalava, né? A massa falava, ele pedalava o tempo todo. Chuta para tudo quanto é lado. Então ele ia ficar chutando seriamente lá. Eu não quero essa barriga, não. De novo essa mulher aqui na minha vida, né? Pontapés aos montes lá dentro. Então o que a providência divina faz nesses momentos? Tá? Ele faz um adormecimento inicialmente, né, e um encolhimento do perispírito. Senão, como vai se adaptar a um corpo físico e informação, né, começando em células, né? Começa lá no nível celular. Tá? Então ele fica numa hibernação temporária. Eu estava conversando até com a Luz algum tempo atrás aí, que eu consegui baixar um vídeo lá dessa parte de encarnação também, mais ou menos dentro dessa linha aí, e ele dura certinho 1 hora, acho que 1h02 ou coisa assim. Aí eu veio um dia desse,
seria dos meus dias aí, ele dá uma paradinha nisso aqui, se for o caso, pode trazer ele para a gente dar uma olhada. Eu vi uma parte dele, pelo que eu vi, eu gostei muito, mas não vi todo ainda. Mas é bem dentro dessas análises aqui, porque isso aqui ajudaria muito ao obstetra, né, a medicina, vamos dizer assim, nossa, convencional, a entender um pouco melhor esse processo todo aí. Né? Porque não é fácil para as mulheres, não. Isso aqui, né, é uma missão, né, vamos dizer assim, né, que não é para qualquer um. Tanto o pessoal brinca, né, se os homens vão aguentar passar por esse processo aí. Né, porque aí eu estava vendo um vídeo do Dr. Drauzio Varela hoje lá no Facebook, comentando um pouco disso também. Toda aquela história dos hormônios femininos, né, que às vezes até as mudanças a gente quer distância, né, quando elas estão com os hormônios meio, né, desequilibrados aí, mas nessa parte aqui, na hora da gestação, é exatamente para preparar todo esse processo. Você tem alguém lá dentro empurrando teus órgãos, chutando você, né? Isso só do que a gente comenta sobre a nossa medicina. Agora a gente vendo do lado espiritual, brigando espiritualmente com você, pode. Né? São duas mentes, dois espíritos imortais em conflito também. Né? Então tudo isso pode estar acontecendo. E mentalmente, fisicamente, a mulher tem que suportar todo esse processo. Então essa hibernação ele coloca lá no livro em torno de 30 mil dias de sono induzido. 3 mil de sono induzido. Para que ocorra também o entorpecimento do passado. Né? Aí ao despertar é quando você tem o desenvolvimento físico e psíquico da pré-juventude, aquele famosa história dos primeiros 7 anos, e depois o fechamento do pacote seria em torno dos 14 anos. A grande responsável de boa parte desse processo, né, a glândula pineal, que faz as conexões de sensações, emoções, sexualidade versus o passado. Né? Crises de identidade, a gente vê muitas vezes, né, crianças nessa idade aí como se fossem, né, crises de identidade, tudo querendo entender basicamente quem elas são até, né, às vezes até um certo conflito, né, porque até basicamente essa idade, nos 7 primeiros anos mais ainda, o espírito ainda está muito conectado, né, com a sua vida espiritual, apesar de encarnado lá no corpo de uma criança. Então ele tem internamente essas lutas íntimas do passado com o presente, tá? E daí a importância de começar tudo de novo. Mesmo que você tenha vindo da encarnação anterior, foi o maior cientista do planeta, vai voltar na próxima no Beabá. Ainda tem que aprender a falar, aprender a somar, tem que fazer tudo de novo. Daí a gente pensa assim que desperdício, né? O cara já era uma mente privilegiada, já resolveu grandes dos enigmas do universo e tudo mais, mas vai voltar na próxima encarnação, vai passar por tudo outra vez. Os pais vão ficar ali, ele falou mamãe, não, ele falou pai, não, ele falou mamãe, não, ele falou papai. Se fosse muito importante, ele falou mamãe, se ele falou papai. Mas é assim que a gente funciona, não tem jeito. Tá? Mas isso aqui é muito importante para você ver. É a função de quem é essa brincadeira? Dos pais. Não adianta vir um espírito mais evoluído tudo, essa criançada toda que está vindo aí, né? Essa espiritualidade toda que está chegando, extremamente já evoluída em muitos aspectos, mas que ainda necessita de educação recebida para moldar a sua nova personalidade nessa existência que ele vai ter agora. Né? Não está vindo aqui, né, vou dar um exemplo aqui, não é Einstein que está vindo, se por acaso, né, Einstein estiver reencarnando agora. Né? Não é Einstein que está reencarnando agora, é o espírito que numa existência foi Einstein. Né? Um grande músico, um grande, né, artista, um grande filósofo, não importa, um grande médico. Né? Ele vem para modelar uma nova personalidade pela educação que ele vai receber e, obviamente, porque ele tem armazenado também. Ele vai utilizar aquilo que ele já desenvolveu. Mas ele vem para desenvolver novas habilidades ou para resolver problemas que ainda não resolveu até o momento. E ele tem que ser preparado desde a sua, né, tenra infânciazinha lá, desde a hora que, na verdade, desde a hora que ele parou lá no meio da barriguinha da mãe, ela já está entrando, né, em sintonia com a mãe. Esse processo também já é parte do desenvolvimento que esse espírito vai ter que ter. Tá? Perspectiva futura.
já que é o futuro, né, espiritual da Terra, então ele vai falar um pouquinho de futuro. Reencarnações e renascimentos na Terra, onde a sintonia mãe e filho, né, quem não está acostumado comigo vai se acostumando com as minhas setinhas e carinhas e balas dessas porcaria que eu faço por aí para economizar palavras. Então, sintonia mãe e filho para cima, né? Então vai aumentar essa sintonia entre mãe e filho. Então você vai ter cada vez menos gravidez de risco, gravidez onde a mãe passa o tempo todo enjoada, né, e o marido levanta de madrugada porque que pode ser aí, quiabo, tá bom? Não sei, quiabo, né, ou então picolé de, sei lá, de carambola. Picolé de carambola deve ser difícil. Acho que aqui em Maringá não dá para encontrar não, picolé de carambola. Talvez só no Nordeste lá que você encontra, né? Um picolé de carambola. Então, o cunho expiatório, isso aqui agora ficou legal, né? Primeiro já é legal aqui, né? Sintonia mãe e filho melhorar, baseada no amor, né? E o cunho expiatório, anos contados, né? É por isso que eu estou contentezinho mesmo, né? Aquelas reencarnações que vêm para, né, você expiar, né? São as provas e expiações que vão estar com seus dias contados. No caso eu exagerei agora, né? Anos, tá bom. Mas anos já está muito bom. Para quem trabalhou por séculos até agora, se você falar em anos contados, já está muito bom. As instituições espirituais, né, elas vão ser desenvolvidas, né, as lições de vida do plano superior, exemplos vivos de dedicação, influência dos indecisos, né, que e como fazer, os compromissos assumidos, cada vez, né, de melhor resultado desses compromissos, para que você possa fazer esse retorno ao mundo espiritual, ao mundo material. Então você vai fazendo sua preparação lá também, para ficar condizente com aquilo que está sendo preparado para você fazer aqui, né? Outra coisa interessante também, as tarefas espirituais são no mesmo nível de responsabilidade e compromisso que as de ordem material, né? São não remuneradas, né? Tem que ser baseadas na boa vontade, né? E não você tem a impressão errada que você tem que fazer isso por compromisso, né? Eu vou agir no bem porque senão eu vou para o inferno. Ou então eu vou receber uma punição na próxima reencarnação. Vamos tirar o inferno da história, né? Ninguém vai receber punição por encarnação nenhuma por algo de errado que fez. Vai receber oportunidade de resolver. Agora é você que vai escolher a forma como você quer resolver. Se o teu problema era que você em vivências anteriores, né, tinha sede de poder, então você passava por cima de tudo que aparecesse na sua frente, matava, roubava, destruía. Vai vir com a oportunidade, por exemplo, né, ser um enfermeiro, um cara plantonista, socorrista de emergência aí, né, do SEAT, da vida, um desses. Né? Ou vai enfrentar situações onde ele vai ter a oportunidade de escolher: eu vou fazer o caminho correto ou vou continuar de novo pisando em cima dos outros, matando, roubando. E vai escolher. Então, isso não é castigo, isso é oportunidade. Né? Mas se escolher a mediunidade, é bom levar. Ainda tem esses lados também. Não esqueça. Aí ele dá uma puxada de orelha na gente, né? Começa a brincar no meio da conversa toda, já que os trabalhos, né, falando dos espirituais, são tão importantes nos profissionais. Né? O homem é uma eterna criança, o homem aí, no caso, né, a humanidade, acha que a vida vai fazer tudo por ele. Então naquela, não, eu sou espírita, então vamos resolver nessa, eu resolvo no outro. Deixa para a próxima. Né? Já que vai ter a próxima mesmo, então estou com preguiça de resolver nessa. Né? A vida não me deu aquilo que eu queria, por aí vai. Mas o que tem que se fazer é assumir a nossa parte no conserto da criação. Desenvolver a inteligência, que é uma herança divina, mudar as condições da existência exterior e desenvolver recursos para o benefício de todos. O Valdo, que trabalha lá com a gente lá no Bezerra, sempre às vezes no meio das nossas conversas lá, como a gente faz igual aquela aqui depois das palestras, ele gosta muito de falar, sempre de lembrar o início de tudo, né? Que cada espírito veio simples e ignorante. Simples é que viria do lado do envolvimento da lado moral, né? Tá? Simples no sentido que ele não sabe o que é o bem e o mal, inicialmente. Ele tem que se apresentar, o bem e o mal, para ele poder entender o que é o bem e o que é o mal. Né?
E ignorante no sentido que a inteligência que ele tem latente em todo o espírito não foi nada desenvolvida ainda. Então ele vai fazer todo esse caminho, desenvolver esses dois lados da evolução. Tá? O lado intelectual, né, e o lado moral, que tem que caminhar juntos. Então um espírito muito bom, né, no aspecto moral. Eu tive uma mãe de criação que era assim, né, ele ficava muito preocupado, né, com tanta bondade dentro de uma pessoa só, porque o mundo não é tão bonzinho assim, mas ela mal sabia escrever, ler e tudo. Aprendeu a escrever o nome que precisava assinar documentos. Ela fez uma casa para ela e tudo, então tinha que, o mínimo que ela tinha que fazer era assinar um documento. Tá? Então esse é um espírito evoluído? Aspas. Não. Não é um espírito evoluído. Porque ele está em desequilíbrio no processo de evolução dele. Ele desenvolveu muito fortemente um lado e agora precisa desenvolver o outro lado. Né? Obviamente, no caso desse espírito, desenvolveu o lado da inteligência, né? Reencarna, entra na escola, estuda e segue por aí. Desencarna, vai para lá, vai para a escola, estuda e vai desenvolver isso naturalmente. Tá? E o lado mais difícil do processo não é o intelectual, o lado mais difícil do processo é o moral. Né? E esse espírito já estava com esse lado bem desenvolvido, mas precisa desenvolver o outro também. Precisa desenvolver a inteligência porque ela nos foi dada, desde lá do simples e ignorante. Não que o ignorante não tinha inteligência, ele não tinha a capacidade de utilizá-la. Ele foi aprendendo a fazer isso. Só que alguns aprenderam de forma errada, né? Em vez de pegar na lança e na espada e matar o outro para tomar o lugar dele, não, eu vou lá e falsifico um documento. Isso é uso de inteligência. Está usando a inteligência, não mais utilizando a força como nós aprendemos no início de tudo, a sobreviver e a tomar aquilo que a gente achava que deveria ser nosso, na força. Né? A gente ia na base da espada, da lança, do que for. Aí houve um processo de o ser humano entender que isso aí não estava tudo errado. Porque a inteligência foi nos mostrando tudo isso junto com o lado moral que estava crescendo. Só que alguns, né, desenvolveram essa inteligência, né, mas não respeitando, né, que ela era uma herança divina e que ela deveria chegar nisso aqui, ó, benefício de todos. Acho que tem preguiça de começar ali. Reencarnação. Padrão de prova e expiação. Né? Podem abrir o sorriso aí todo mundo, né? Que na próxima, né? Provavelmente, se Deus quiser, né? Nós vamos usufruir daquela setinha para baixo ali. Então, nossas reencarnações de padrão de prova e expiação vai-se. Né? Vai se mudar para um outro tipo de padrão para reencarnação. Né? A vida física, ela bloqueia a realidade corpórea, isso, todos nós temos ideia sobre isso, né? Tá? Por isso a necessidade, né? A cada reencarnação de você passar por todo o processo de novo de formação da personalidade. Né? Tem que se tirar um pouco essa ideia da sensação real somente na condição material, né? Que é o caso do homem comum, sensações das experiências físicas e seus anseios de prazer, não se abrindo para reflexões de ordem superior. Claro, isso aqui está falando de uma forma, né, mais generalizada. Já tem muita gente que já, né, não segue esse comportamento. Tá? Então, de novo, ele vai comentar sobre a reencarnação, o tamponamento do potencial divino do homem antes de mergulhar na matéria, esquecimento do passado milenar, inconsciência dos registros e aquisições do subconsciente. Esse é o padrão, né, de toda a reencarnação. Só que dependendo das suas atividades, do seu viver aqui naquela existência que você está, às vezes alguns desses registros aqui pulam fora lá da consciência. Você abre o arquivo errado. E aí quando abre um arquivo errado desse, a coisa pode ficar bem complicada. Tá? Mas uma coisa de bom também tem isso, mas trazem consigo recursos e aprendizados da sua personalidade imortal, mais a experiência do plano extrafísico. Então você não perdeu aquilo, né, os recursos que você amealhou. Ele é seu. Tá? Só que o problema é qual arquivo que você vai abrir na hora que você tiver que tomar uma das decisões lá do livre-arbítrio, por exemplo. Você pode abrir um arquivo que deveria ter ficado lá no inconsciente, né? Esse esquecimento do passado milenário aqui. Tá? Então, renascendo, ele vai entrar em choque no mergulho, né? Mergulho o quê? Mergulho no corpo físico, né? Apagados os aspectos de sua memória,
nova área de subconsciência, além da que já tem consigo em sua infinita trajetória evolutiva. Ninguém perdeu aquilo que já tem. As experiências que tem, boas ou ruins. Mas temos de novo uma coisa muito legal nessa história toda. As boas você não vai perder nunca. Pode botar um nunca aí, com letra maiúscula. Tá? As ruins, tem como perder. Esse é o trabalho que a gente veio para fazer. Tá? Ir apagando essas ruins. Quando que a gente fecha esse pacote? Quando mudar da condição de mental até o mental inferior, de mental superior para cima. Os espíritos já estão tão evoluídos que não tem mais a necessidade dos 4 primeiros corpos, que é o mental inferior, astral, duplo etéreo e o físico. Quando eles fazem essa passagem, alguns autores chamam de segunda morte, eles perdem completamente todos esses registros negativos que eles tinham até então. Os positivos não. Os positivos ele leva junto para esse processo evolutivo dele. Os negativos é que ele atingiu o ponto de que ele fez essa limpeza de todos esses registros negativos que ele tinha para limpar. Nós estamos muito longe disso, mas chegaremos lá com certeza. A subconsciência, ela é mais superficial, ela obedece às leis da matéria, como aprender uma nova linguagem, adaptar-se a costumes e culturas, formar uma nova personalidade encarnada, né, um consciente ativo e desperto, e emerge então, né, do subconsciente e recursos da linha evolutiva do passado. O problema é agora nessa emergência aqui desses recursos. Eu falei, se você abrir um arquivo errado, um desses arquivos que era para, né, ainda ficar lá, e não era o momento muitas vezes adequado de abri-lo, aí você pode ir a problemas, né, de cunho psicológico, psiquiátrico ou outras coisas. Falando um pouquinho, né, deles, da atualidade, lá que ele comenta no livro, lembrando que essa primeira parte, né, eles conversam sobre um período que foi na década de 70 do século passado, apesar que sempre com links, vamos chamar assim, com a situação atual, né, com esse livro de 2016. Então, quem seriam, né, esses seres com genialidade, nessa atualidade e tudo, são aqueles que conseguem imprimir potenciais de experiências adquiridas. Aqui está a diferença, né, daquele que abriu o arquivo errado, pura e simplesmente. Né, porque, mas são experiências adquiridas, mas isso não fica lá apagado, lá, não tem que estar guardado lá do esquecimento. Né? Mas esses conseguem atingir, por quê? Com a ajuda da espiritualidade. Valores não tamponados, então, emergem do esquecimento. Se é com a ajuda da espiritualidade, obviamente que os arquivos que ele vai abrir, né, não são esses que ele não deveria abrir. Necessário. Né? O teste dele. Porque a espiritualidade, né, sabe claramente o que está fazendo. Então ele comenta também sobre a estrutura reencarnacionista, leis para essa forma modeladora, né, até o momento, né, a matéria domina as forças do espírito na criação, em função das condições evolutivas da Terra. Né? A genética dos pais ainda age nos filhos, claro que age. Patologias naturais congênitas é um exemplo disso. O reencarnante transmite perturbações do passado, né, via potencial magnético, para a matéria. E que vão se manifestar na sua jornada física, né, que são chamadas aí de distonias, né, claramente. Aí pode vir aí a síndrome de Down, né, autismo, né, e alguns distúrbios psiquiátricos e coisas desse tipo são, né, ainda perturbações do passado que estão, né, despontando e que agora vão ter que ser devidamente resolvidas, vamos dizer assim. E muitas vezes também isso aqui acontece onde é que está aqui, ó, com a ajuda da espiritualidade. Aí você para, doenças, né, distonias, patologias naturais congênitas, né, apareceram naquele ser, naquela pessoa, e isso teve ajuda da espiritualidade? Sim, teve ajuda da espiritualidade, sim, porque era o momento de resolvê-las. Senão você não ia manifestá-las. Porque se elas estão lá, no seu perispírito, que foram causadas pelas suas existências anteriores, elas já estão lá. Como elas vão sair? No momento que a espiritualidade achar que está adequado de você vivenciar elas para poder tirá-las de lá e tomar a devida providência em relação àquilo. Então também não deixa de ser uma ajuda de espiritualidade. É complicado a gente, né, assumir, não vou ficar doente, que é para o meu bem.
Sim, é que o bem não é aqui, o bem é depois. O bem espiritual é o bem do espírito que está sendo tratado pela tua, né, situação de estar no corpo físico. Você reencarnou para que pudesse usar um corpo físico para tratar o corpo espiritual. É algo complicado para muitos entenderem isso. Então ele continua aí dentro desse capítulo. Esse capítulo deu para falar um pouquinho mais, né? Aí eles vão conversar um pouquinho sobre a transição planetária dentro desse viés aqui, né? Das provas e expiações aqui, da encarnação. Então a transição planetária, a característica reencarnatória vai mudar e está em andamento no orbe. Renascimentos da Terra não serão mais de provas e expiações, mas sim se aproximando aos padrões de mundos elevados. Tá? Favorecer o espírito versus a matéria. Novas leis de ação material e de funcionalidade. É engraçado falar da gente, né, com funcionalidade. Mas na verdade né? Você está falando de um robô, né? De uma máquina. Né? Você está melhorando as funcionalidades da máquina, né? Nós vamos estar melhorando as nossas funcionalidades. Né? Este projeto, os responsáveis então vão se fixar no orbe. Continuo? No primeiro centenário do terceiro milênio. É engraçado, né? Agora é século XXI, 2018. De novo, aqueles 100 anos que ele fala lá no iníciozinho. Não sou eu, o André Luiz, tem gente que diz que não vai ter nada desse negócio agora, vão levar mais 1000 anos, porque o planeta está um caos, eu não sei mais o que é tudo. Opiniões são opiniões, mas o planeta está um caos, mas eles sabem o que estão fazendo. Na hora que eles quiserem que esse caos termina na hora que eles quiserem. O processo pode vir estupidamente rápido ou pode vir de forma mais lenta. Alguns autores, né, conceituados estão falando que vai vir de um outro jeito, não vai vir como nós levamos 2000 anos para chegar aqui. A coisa vai ser muito mais rápida. Tá? Se a gente usar a lógica do que nós estamos vivenciando num dos lados da história, óbvio, que é o lado intelectual, tecnológico, científico, está muito rápido. E o moral está acompanhando? Não. Mas o moral eles vão resolver devidamente. Aqueles que estão reticentes, né, que não têm mais condições de fazer essa caminhada de se recuperarem moralmente aqui nesse planeta, vão para os outros orbes, está tudo devidamente preparado. Tem paciência, né? Apesar que isso aqui assusta um pouco, né? A gente pensar em espíritos milenários, não sei mais o que o cara fica falando em 100 aninhos. 100 aninhos não é nada. Né? Tá? Então, ó, mecanismos da nova era, vai ter uma alteração profunda, consolidar a evolução dos aspectos espirituais que o planeta apresentará em seu futuro. Eu acho legal o planeta já está seguindo o seu caminho. Né? Porque o planeta segue a determinação da espiritualidade superior. A gente não apita nessa história, não. A gente só está aqui de carona, né? Nós estamos pegando carona com o planeta. Se a gente, né, não sintonizar a nossa velocidade, né, com a do planeta, vai cair do carro, vai cair do cavalo, vai cair da carroça, né, vai cair do avião, né? Vai cair a gente tem que segurar direitinho, né? Tudo mudará vertiginosamente. Tudo. É uma questão de tempo e a gente pegar o troféuzinho lá, né? Se a gente fizer direitinho, vamos ganhar um troféu. Né? Então, as necessidades, as estruturas espirituais e neuropsíquicas, o trabalho, o tempo, características sociais e os próprios recursos da natureza material vão ser mais sutis. A regeneração vai mudar as realidades, né, dos mundos materiais versus espiritual. Vai mexer com tudo, gente. Tem que pegar o Pedro Baldi lá na parte final do livro dele, lá na grande síntese, ele fala direto isso aqui. Somente isso aqui, ó, trabalho, características sociais, é uma mudança brutal. Por isso, pesquisas do ser humano em outros mundos não enxergam além do que suas condições materiais permitem. Não versa a real natureza de outros orbes. Pensar e agir de forma imediatista é coisa do homem terreno. E ele está longe da grandeza do cosmos perante os olhos do espírito. Já mandamos um sonda para não sei aonde e não tem nada lá. Não tem nada lá porque ninguém queria ser visto. Simples assim. Uma questão de você estar vibrando de forma adequada. Né?
Os mundos material, ser material e divino, obviamente, têm leis diferentes, mas o próprio ser é o mais importante nesse processo todo. É lá que vão ocorrer as verdadeiras mudanças. Né? Somente depois os mundos se adaptam às suas condições e à realidade maior, comunhão com as forças universais. Então, o que temos? Nós é que deveríamos estar fazendo com que as coisas acontecessem. Né? Se você, como alguns espíritos já atingiram o nível de evolução mais adiantado, eles não estão mais aqui. Eles estão, né, agora reencarnando, seguindo seu caminho em orbes mais adiantados também. Né? Os que continuam aqui nesse nível já atingidos estão com vontade própria para ajudar, né, aqueles que ainda estão trabalhando nesse nível de processo evolutivo. Tá? O problema é que também os planetas também têm sua vida útil em cada etapa do processo. Né? Então a Terra já está atingindo esse nível de crescimento como planeta, como orbe, né, vivente para seres que vão reencarnar, vamos dizer assim, tudo. E por isso é que eu acho que a coisa está desse jeito mesmo. Primeiro centenário do terceiro milênio, 200 anos, o que for, porque nós perdemos tempo. Nós, apesar de que tecnologicamente agora estamos correndo atrás do prejuízo, mas ainda não corremos atrás do devido prejuízo na parte moral. Demorou-se muito tempo para você, se você pensar, essa coisa basicamente tem o quê? 200 anos. É século XIX para cá. Tanto que, né, o próprio Espiritismo foi colocado como proposta, né, de esclarecimento, né, em 1859. 57, 59. Isso é nada, gente. São, né, nem 200 anos ainda completo isso aí. É uma coisa, de repente, é como se ficou assim, ó, chega, né? Chega. Nós temos muita coisa para fazer, nós temos um universo, ou N universos para coordenar e para fazer funcionar, para a gente ficar perdendo, né, atrasando o nosso processo naquele planetinha lá, desculpem, mas eu vou falar desse jeito, naquele planetinha lá que não caminha por aí. Vamos ter que dar um jeito nesse negócio. Vamos ter que acelerar esse processo, né, fazer a coisa caminhar de forma mais, né, dentro do ritmo que o universo está pedindo. E muitas vezes ele fala aí, né, sempre essa história da conexão, né, o ser com o universo, né, com uma coisa mais ampla. Aí a instrução espiritual prevalecerá sobre outras. Trabalhadores, né, e o plano espiritual vão auxiliar no passe e no resgate de irmãos, nas nossas organizações especializadas, com que objetivo? Esclarecimento e recuperação da saúde. Né? Algo que a CELP está, né, dando sua contribuição em relação a isso. Os centros espíritas estão sendo muito ativos na realização de tarefas em favor do auxílio humano e espiritual, como instrumentos do bem, tá? Necessidades materiais e de recuperação da saúde desperdiçada. E então as equipes espirituais estão trabalhando para esse tipo de também, né, de recuperação, principalmente aqui, né, na saúde desperdiçada. Mesmo a gente fazendo as besteiras, eles não estão ali para ajudar. Então são essas equipes, né, tem diversos graus de desenvolvimento em função das necessidades específicas de quem procura socorro, tá? E o nível de atendimento de ação é em função do tipo de busca, né? No geral, né, o responsável por esse processo normalmente, né, é um espírito, é uma pessoa de moral mais elevada, né? E o objetivo maior desse trabalho todo que a espiritualidade vem fazendo nos centros e tudo, né, é na transformação moral do ser, que o tecnológico está caminhando já aí, né, a pleno vapor, né? Velocidade, né, tecnológica mesmo, né? Velocidade supersônica, né? E é interessante que coloca aqui, eu estava falando nessa parte, né, ainda voltada na atuação das equipes espirituais, em relação à cura, em relação ao lado moral do ser humano. Ele coloca lá que hoje as ocorrências não são muito diferentes da época de JC. Né? Todo mundo pegou o JC. Ele não ficou bravo. Ele já acha que ele... Né? Tá vendo? Você que é o responsável por tudo isso. Né? Tá? É o cara. Os fenômenos de cura. Né? E mais importante, por que não são muito diferentes da época de Jesus Cristo? Porque as buscas são as mesmas. A pessoa ainda vai lá simplesmente para resolver o seu problema ali, material, o que for, de saúde ali, ficou se sentindo bem, né? No dia seguinte está fazendo as mesmas enhadas de novo. Nem Jesus consegue fazer isso. Tá? Então, muitos também querem rever parentes desencarnados, por curiosidade, dor da separação, carências emocionais, né?
E o próprio Cristo não deixou de fazer isso também não. Né? Espíritos exilados, formação do óbito, experiência do passado. Ele precisava começar a preparar, né, a mente do homem. Né? Por isso que eu vejo, nessa parte do lado moral, foram 2000 anos e a gente ainda vê situações, às vezes até piores do que vivenciadas naquela época. E naquela época você pode até entender melhor. O nível intelectual daquela época, né, era mais, entre aspas, muitas aspas, adequado àquele tipo de comportamento. Mas no momento que você tem um esclarecimento intelectual, você tem que jogar isso no lado moral também. Você sabe claramente o que está certo e o que está errado. Você sabe claramente quando você toma uma atitude, o mal que você vai causar com aquela atitude. E isso veio do crescimento intelectual, do lado da inteligência, do lado intelectual. O que ele comenta aí sobre, né, essas instruções, sobre o desenvolvimento mediúnico? Né? Vai se perder esse foco de ficar demonstrando fenômenos, né? Então, não mais demonstrar fenômenos. Agora, é um intercâmbio sério entre os dois planos existenciais. No aprimoramento das atividades terrenas, obviamente com maior responsabilidade. Né? Comunicação com a espiritualidade superior, não mais separada dos movimentos da vida planetária. Você parte seu dia, você sai na rua assim, oi. Oi para quem? Ah, é um amigo meu lá de longa data. Estava passando por aqui. Né? Oi. Né? Dia chegará, os dois planos serão sincronizados. Né? Eu não lembro agora porque eu botei esse. Não sei. Né? Acho que aqui já está claro, né? Na esfera superior, dia chegará que os dois planos estarão devidamente sincronizados. Só se quer dizer hoje em dia, não sei. Depois eu descubro que eu botei esse não aqui. Né? No amanhã, espíritos elevados se apresentarão aos homens com suas instruções e ideias quanto aos problemas de ordem coletiva, para nos auxiliar no trabalho. Sempre, ordem coletiva. Quantas vezes apareceu aqui o coletivo? Quantas vezes apareceu aqui a sintonia com o universo? Sintonia com os espíritos superiores. Esse que é o processo que quer. Né? Todo mundo junto. Eu falei, obviamente ninguém vai sair cumprimentando o espírito pelo meio da rua. Tá? Mas é basicamente isso. Eles vão ser parte da nossa vida, não vão ser parte da vida com eles também. Uma coisa de trabalho coletivo mesmo. Não tem por que ser diferente. Eles não se consideram muito mais do que a gente, longe disso. Se consideram iguais a gente sempre. Né? Então, análise e condições do ordem e os aspectos mentais. Aí estaria finalizando essa primeira parte. Esse é o último capítulo dessa primeira parte. Então, na escola das almas chamadas Terra, Jesus Cristo planejou as experiências coletivas, de novo, necessárias ao crescimento dos espíritos, com base na história universal de outros planetas novos. Nada de novo, nada de diferente. Né? Vem um lindo maravilhoso vai fazer na natureza, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não é muito diferente, não. Mas vai ver que a lei é muito maior do que simplesmente, né, de um, né, cientista encarnado. Estabelecer o tempo necessário para as almas desenvolverem o grau de espiritualidade que as coloque acima das forças da materialidade. É um processo natural de crescimento, né? Aí o Clarence conversando com ele. Então, né, nossas responsabilidades com a colônia. Então, após aproximadamente 40 anos, lembrando, né, como eu falei, essa primeira parte foi na década de 70, que era a reencarnação dos espíritos que vieram para ser os pais dessa criançada toda que está vindo aí agora, né? Claro que quem nasceu no início do século está um pouco mais velho, né, mais criançada, né? Está com seus 18 anos aí por aí. E aí, então, o que eles vão fazer? Voltar ao tema da regeneração da Terra, estudar acontecimentos que vão virar a humanidade, principalmente o Brasil, no início do século XXI, que é quando eles... Né, aí a segunda parte do livro. É uma coisa atualizada, tanto que o livro foi escrito, né, em 2016. Tá? Então, eles vão vir, no início, vieram, né, a fazer esse estudo novamente no início do século XXI, para rever Irmãos, proposta renovadora, que foi estabelecida no cenário de lutas e vitórias por todos nós. Né? Que foi exatamente toda essa equipe espiritual que veio no final do século passado para preparar já o terreno para o século XXI. Né? E é essa experiência que tem tudo a ver dentro do processo da evolução. Né? Quando André completar seus trabalhos em nosso lar, né, é isso de novo, né, falando lá da década de 70, né, são 40 anos mais disso já, ele iria retornar para consolidar a tarefa de esclarecimento aos encarnados. Com o nosso esforço,
criar diretrizes de estímulos para os tempos de transição pela qual a Terra está passando, analisar as condições do orbe, os aspectos mentais dos homens nos instantes mais decisivos e se comportar com firmeza nas verdades e lutas que virão. Então, a gente já vem, aí vem uma outra equipe por agora, por esse período de século XXI, né, esse primeiro 100 anos do milênio, para exatamente fazer esse trabalho que ele está colocando aqui. Ó, né? Diretrizes para os estímulos do treino de transição, as condições que o orbe está, aspectos mentais dos homens, o que nós estamos, né? Como é que está a nossa mentezinha, né? Estamos pensando correto, estamos, não estamos, né? Vamos tomar decisões corretas, não vamos tomar decisões corretas, né? Porque a coisa não vai cair do céu, né? Como eu já disse até antes aí também, né? Aí o Clarence vai continuar conversando com o André. Estaremos próximos do nosso próprio reencarno, né? Esse seria um estímulo também para contribuir nas transformações necessárias ao orbe terrestre. Agora, como espíritos encarnados, fazendo o trabalho, né? Como espíritos encarnados, e também retribuir as bênçãos dele recebidas. Deles quem? Do orbe terrestre. Né? Com o nosso trabalho para melhorá-lo. Então, eles colocaram, por que ele fala de retribuir as bênçãos recebidas do orbe terrestre? Porque já tiveram várias oportunidades também de reencarnar e aprender, crescerem como espíritos pela vivência do orbe terrestre. Então, eles tiveram esse privilégio de poder passar por encarnações e aprenderem com esses processos. Então, agora eles acham que tem que voltar para retribuir aquilo que receberam. Dar uma contribuição que são espíritos bem mais evoluídos do que quando eles vieram aqui para aprender também. Por hora, nossos irmãos e suas experiências pessoais para o amanhã, né? Já seria o amanhã, seria agora, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, e aí eles voltariam para acompanhar os nossos irmãos, nos seus caminhos evolutivos e no crescimento da humanidade do planeta Terra. Então eles estão se preparando, bem, toda essa equipe que fez esse trabalho, né, de preparação dos espíritos que vinham reencarnar, eles não vieram, eles estavam lá, continuam lá preparando, que fizeram toda essa preparação. Agora muitos deles é que vão vir, né, diretamente participar, né, desse processo. Tá? Aí já, esse é o finalzinho que eu faço sempre, se alguém já viu, me desculpe, vai ver de novo. Né? Então, para a gente refletir um pouquinho, né, sobre o nosso planeta aí. Então, o maior desafio para o homem não se constitui na conquista do cosmos ou no pleno conhecimento das leis que regem o mundo material. Seu maior desafio é a conquista de si mesmo, né? Um domínio mais amplo das próprias emoções e dos pensamentos que se originam em seu mundo íntimo. Né? Continua aqui no final de cada palestra, dependendo do tema, eu troco o tema, não sei o quê, quando a gente lê isso aqui, parece que eu acabei de falar no mesmo tempo. Eu não muda esse negócio, né? Porque é exatamente isso. Né? Está dentro da gente. Ou a gente faz acontecer, ou não adianta o universo, a física quântica, a química do superfície, né? Nanomateriais, não importa nada que a gente, né, desenvolver. Se a gente não mudar ou não descobrir que nós realmente queremos ser como seres. Né? Tudo, né? Não há dúvida, né, que quem isso foi o Bezerra. Só para fechar a brincadeira. Uma boa semana a todos, paz, saúde e realização. Muito obrigado.